Nós estamos nos aproximando do Natal e é justo que nos lembremos do nascimento de Jesus, fato tão importante para a humanidade que dividiu o seu tempo em antes e depois dele. Mas, sobretudo, devemos também estar prestando bastante atenção no seu legado, nos seus ensinos e nos seus exemplos. Jesus nos falou de três formas, ou através de três formas de linguagem. Ele nos falou na linguagem coloquial, na linguagem figurada e também através de parábolas. Vamos ver cada uma destas formas que Jesus se dirigiu a nós. Primeiro, na linguagem coloquial, a linguagem normal. Quando, por exemplo, levaram à sua presença aquela mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Prescrevia a lei mosaica que ela deveria ser lapidada em praça pública, ou seja, apedrejada em praça pública. E para o tentar, levaram essa mulher à presença de Jesus e perguntaram: devemos realmente apedrejá-la? Olha a armadilha. Se Jesus dissesse que apedrejasse, ele estaria contrariando toda a sua filosofia de amor. Se ele dissesse que não apedrejasse, ele estaria contrariando a lei mosaica, da qual todos ali eram adeptos. Então Jesus diz: atirai a primeira pedra aqueles que estiver sem pecado. E todos se foram, começar pelos mais velhos. Então todos entenderam a linguagem de Jesus. Mas de outra feita, ele estava a pregar para os seus discípulos e uma multidão de gente, quando vieram dizer a ele: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. E que Jesus diz? Eles estavam achando que Jesus ia pedir que se abrisse uma ala especial para que a mãe e os irmãos pudessem estar ali à frente com ele. E Jesus simplesmente diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Diante do espanto geral, ele conclui: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é minha mãe, estes são meus irmãos. Jesus estava nos dando àquela hora a lição do amor universal. Nas entrelinhas estava a nos dizer: eu já amo a humanidade inteira no grau superlativo absoluto. Não tem como particularizar o meu amor à minha mãe e aos meus irmãos. Ele já nos amava a todos no mesmo grau. Não há nenhum vínculo consanguíneo, de amizade, de adeptos. Ele amava a todos, porque reconhecia em cada um a mesma essência divina que vibrava nele mesmo. Então foi uma linguagem figurada. E também Jesus utilizou a mancheias esta pedagogia das parábolas. Então, o que eram as parábolas? Os próprios discípulos de Jesus, eles perguntaram ao mestre: por que Jesus falava por parábolas? Chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E Jesus responde aos seus discípulos: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vejam o que nós podemos entender. Nós temos sempre que, na linguagem evangélica, tentar entender o simbolizado. Jesus dizia para os discípulos que eles já eram espíritos maduros e teriam condições de assimilar os seus ensinos, mas que os demais não. Bom, mas os discípulos de Jesus não eram pessoas simples, a maioria pescadores? Sim, estavam agora nessa roupagem, mas já eram espíritos maduros, preparados, tanto é que não foi por acaso que Jesus os escolheu para ser os seus discípulos. Então, eles entenderiam a mensagem de Jesus e seriam os portadores dela. Mas os outros não entendiam. Então, Jesus tinha de encontrar uma linguagem através da qual ele se fizesse entender a humanidade de sua época, mesmo que fosse de forma simbólica. Então, ele ensina através de parábolas, que eram pequenas histórias em que Jesus
narrava usos e costumes de sua época, que todos conheciam, mas sempre fazendo uma comparação de ordem superior. Dizia ele: o reino dos céus é semelhante, e contava a pequena história. Então, esse ensino através de parábolas é muito interessante, porque entre todas as formas literárias, a mais difícil de se criar e provavelmente a mais atraente é a parábola. Muitos de nós vamos a uma palestra de um Divaldo, por exemplo, 2 horas. Aí saímos encantados da parábola. Chegamos lá fora, a pessoa nos pergunta: como é que foi? Foi excelente. Mas o que ele falou? Ele falou coisas maravilhosas. Mas o que ele falou? Nós não sabemos resumir. Aí você lembra: não, ele contou uma história assim, assim, assado. A história tem poder de fixação. E se você pega a história, que é um símbolo, e dela extrai o simbolizado, está aí a pedagogia de Jesus. Então, foi por isso que Jesus foi o maior criador de parábolas de todos os tempos. No Evangelho, mais da terça parte do seu ensino é expressa em parábolas. Veja lá, no Evangelho de Marcos, 16% em parábolas, de João 29%, Mateus 43% e Lucas 52%, mais da metade. Após Jesus, somente Gibran Khalil criou parábolas tão numerosas e tão belas, principalmente nos seus livros O Louco, o Precursor e o Errante. Isso nos é informado por Mansur Shalita, que é o tradutor de Gibran. Então, como dissemos, em toda a mensagem evangélica, nós não podemos querer fazer uma interpretação literal do texto bíblico, porque ela é muito mais intuitiva, tem caráter cósmico. Toda a mensagem do Evangelho nos foi trazida através da intuição. Todos os grandes profetas foram intuídos. Então, nós temos que buscar fazer essa interpretação do simbolizado, não uma interpretação analítica, mental do texto, mas trazê-la para senti-la subjetivamente. No Evangelho, Jesus não insiste muito na moralidade do agir, mas a verdade do ser. O que o homem é, nem sempre o que o homem deve fazer. Reparem que nas bem-aventuranças, que muitos consideram como sendo o cérebro, o coração do Evangelho, outros como sendo uma rocha granítica, sobre a qual se assenta a majestosa rocha da doutrina cristã, nessas bem-aventuranças, Jesus nos fala na forma passiva. Ele não fala assim: faça isso para ser bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles que já se encontram nessa situação. Então ele nos induz a uma transformação moral, porque se isso ocorrer conosco, nós teremos aquela bem-aventurança. Então ele não é moralidade do agir, mas a mudança do ser, a verdade do ser. Isto é compreender o Evangelho pela raiz, a essência, e não pela forma. Então Jesus nos falou de várias parábolas, as parábolas do talentos, que ele comparava a moeda da época, mas simbolicamente ele estava nos falando, não simbolizado dessa parábola, ele nos falava das potencialidades internas que nós trazemos. Não podemos esconder as nossas possibilidades, e sim multiplicá-las. Na parábola do bom samaritano, ele mostra que o sacerdote, que era um encarregado das mensagens cristãs, viu aquele senhor caído à beira do caminho, a morrer, e se desviou, passou ao longe. Aquele outro que o auxiliava também teve mesmo comportamento, mas o samaritano, que era considerado de má vida, se condoeu daquele irmão, que ele não conhecia. Foi lá, tratou as suas feridas, levou a uma hospedaria, hospedou, pagou adiantado e disse que no retorno pagaria se tivesse alguma despesa ainda a cobrir. Então Jesus pergunta: quem usou de misericórdia? Foi aquele que trazia a toga da autoridade religiosa, o levita? Não.
Foi aquele que era considerado de má vida. E o que importa não é a aparência, mas são as nossas atitudes realmente cristãs. E nós vamos aproveitar agora e pegar 3 parábolas de Jesus para demonstrar que os ensinos de Jesus não são mensagens esparsas, não. O evangelho todo ele está entrelaçado. Jesus usou muito método repetitivo. Ele ensinava a mesma coisa em palavras diferentes, de formas diferentes. O que ele ensinou nas bem-aventuranças, ele ensinou através de parábolas, ensinou através de linguagem coloquial e assim por diante. Então peguemos 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, todos nós conhecemos. Um senhor pastoreava um grande rebanho. De repente, ele sente a falta de uma ovelha. O que ele faz? Deixa o rebanho em lugar seguro e vai atrás, à procura da ovelha perdida. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, Jesus explicita: meu Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas a mim confiada se perca. Então, olha o simbolizado. O símbolo é a história da ovelha. Mas o simbolizado, ele nos traz a consciência de que não existe criatura eternamente má. Primeiro, porque Deus nos fez a todos, não do nada, mas da sua luminosa essência divina que é amor. Todos nós trazemos a essência divina em nós. Então, se o meu fazer é mal hoje, a minha essência é boa. Um dia essa minha essência vai prevalecer sobre a minha existência. Eu vou essencializar a minha existência. É quando eu vou fazer brilhar a minha luz, como nos pede Jesus. Fazer brilhar a vossa luz. E também nos dá a ideia de que não existe pena eterna. Porque como é que eu vou ter uma pena eterna em função de uma culpa temporária? Eu erro pela ignorância. Ignorância é falta de saber. Mas um dia eu vou ter tantas experiências quantas forem necessárias, tantas reencarnações quantas forem necessárias para o meu acrisolamento espiritual. Todos nós temos uma destinação histórica, chegaremos um dia à angelitude. E todos nós, sem nenhuma exceção, não existe exceção na regra divina. Então, na simples história da ovelha perdida, Jesus nos dá ensinamentos profundos. Khalil Gibran nos diz que as parábolas são a mais fina flor da inteligência, porque através de uma forma simples, você traz um conteúdo profundo. E Emmanuel vai mais adiante. Ele nos diz que as parábolas do Evangelho são como sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em frondosas árvores de misericórdia e sabedoria. Isto é, à medida que a humanidade vai crescendo em entendimento, vai absorvendo o conteúdo mais profundo das parábolas. Então, a ovelha estava perdida, o Senhor vai atrás da ovelha. Quer dizer, o Pai não condena eternamente aquela ovelha que se tresmalhou, que saiu do rebanho. Ele vai em busca dela, porque Ele quer que todas estejam no seu aprisco. Então, quando Ele vai atrás dessa ovelha, Ele o coloca na condição de daqui para frente, Ele buscar não mais errar. E aí nós nos reportamos à segunda parábola, que é a parábola do filho pródigo, que nós a conhecemos um tanto quanto errada. Nós conhecemos assim: um senhor tinha dois filhos. Um dia, o filho mais novo chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Não é assim que nós conhecemos? Mas não foi isso que Lucas escreveu diretamente no grego, no capítulo 15 do seu evangelho, no primeiro século da nossa era. E lá está a palavra bios, quer dizer vida. Então o filho diz ao pai: pai, dá-me a liberdade de vida que me convém. Ele tivera uma infância obediente e pede ao pai agora a liberdade de sair em busca da formação da sua própria personalidade, da sua adolescência espiritual. E o pai em momento algum não diz ele para não ir. Então ele vai, está na parábola mais uma vez,
desgasta toda a sua vida, bios, com as extravagâncias que são naturais daqueles que estão à busca do conhecimento, à busca da sua maturidade. Gastou o dinheiro que tinha, entrou em extravagâncias de toda a ordem e chega finalmente numa terra distante, que estava em crise, ele não conseguiu emprego, permitiram que ele morasse numa zona rural para cuidar de porcos, que naquela época era uma missão, uma função que não convinha, humilhante, e ele não tinha direito a salário nem a alimentação. Ele comia o que os porcos comiam, que é bolota. A bolota, uma vagem muito indigesta, que só a miséria da Palestina comia depois de ferventá-la muito. Então ele vai ao fundo do poço, no nadir. E às vezes é necessário que nós façamos essa experiência para acordar. Mas um dia ele senta numa pedra e faz uma reflexão profunda e chega à seguinte conclusão: eu não sou pastor de porcos, eu sou filho daquele Senhor. É o reconhecimento da filiação divina. E ele se dispõe a voltar ao lar e pedir ao pai que ele seja servo, porque o servo na sua casa tinha melhor tratamento do que ele estava passando ali. Então ele se dispõe a voltar. Quando o pai tem notícia de que o filho estava de volta, qual é a reação do pai? Corre ao seu encontro. Não permite que ele faça nenhuma proposta. Manda que se lhe coloque as sandálias, o anel e a túnica, que o caracterizavam como filho. E manda fazer para ele um grande banquete. Tudo simbólico. A volta à casa paterna não é local físico. É a volta para dentro de si mesmo. A casa paterna está em nós, Deus é imanente em cada um de nós. É você ter a consciência dessa imanência. Aquele filho fizera autoconhecimento, que é o processo inicial. Daí nós partimos para a autoeducação e atingimos a nossa autorrealização. Aí chegamos à perfeição. Essa salvação que se fala por aí tão fácil, que vem de fora para dentro, ela não existe. Nada, ninguém vai nos salvar. Nós já temos em nós toda a potencialidade divina e precisamos permitir que ela desabroche de nós, se manifeste no nosso fazer, como já dissemos. Então, aquele filho pródigo fez autoconhecimento. Então o pai pegou aquela ovelha que estava perdida, trouxe de novo ao seu rebanho e ele saiu para poder fazer a sua experiência, adquiriu a maturidade espiritual. E em adquirindo a maturidade espiritual, ele se fez o terreno fértil de que nos fala a parábola do semeador. A parábola é a seguinte: o Senhor saiu a semear. Semeou na estrada, semeou entre pedras, semeou entre os arbustos e semeou em terreno fértil. Aquelas sementes que haviam caído na estrada, as aves vieram e as comeram. Aquelas que caíram entre as pedras nasceram, mas suas raízes eram muito fracas, muito rasas. O sol inclemente veio e as queimou. Aquelas que foram jogadas nos arbustos também nasceram, mas foram abafadas por esses arbustos. Mas aquelas que caíram em terreno fértil, nasceram e produziram a 60%, 80%, 100%. O que significa? Qual é o simbolizado? As sementes que caíram na estrada correspondem às pessoas que não estão nem aí, vivem materialmente falando. Os bens, as sensações do mundo material é o fim de sua vida, quando deveria ser apenas meio para atingir um fim superior. Aquelas sementes que caíram entre as pedras, nasceram e morreram queimadas pelo sol, correspondem àquelas pessoas que ouvem a mensagem evangélica, admiram,
mas para os outros, para ela não. Não as toca. Aquelas que foram jogadas no arbusto e foram abafadas, correspondem àqueles que recebem as mensagens evangélicas, se admiram delas, mas que a partir da primeira dificuldade eles abrem a guarda. Não houve fixação daquela consciência das verdades evangélicas. Mas o terreno fértil que aquele homem que já fez autoconhecimento, aí as sementes caíram em terreno fértil e nasceram e produziram a 60%, 80% e 100%. Por que essa diferença? Porque cada um vai produzir de acordo com as suas capacidades. Na parábola dos talentos, que nós anunciamos primeiro, o senhor que viajou deu 1 talento para um servo, 2 para outro e 5 para outro. Deu de acordo com a capacidade de multiplicação de cada um. Eu posso ter feito autoconhecimento, mas a minha ação, a minha atitude cristã, sobretudo, vai determinar a produção a 60%, 80% ou 100%. Então veja que Jesus, todos os seus ensinos, estão interligados. Não existe nada solto assim a esmo. Nós temos um estudo sobre a sabedoria das parábolas, então nós fazemos vinculação de todas elas, mostrando que realmente ali é um formato pedagógico extraordinário. Agora, muitas vezes nós nos contentamos tão somente com a história, com o símbolo. Nós temos símbolos vários. Qual é o símbolo do casamento? Pergunto eu. Arrisquem. Aliança. Mas isso aqui é casamento? Não é. Representa algo muito maior. Quando você põe uma carta no correio, aquele envelope é um símbolo. Mas ele diz alguma coisa? Não. O conteúdo está no simbolizado, que é a carta que está ali dentro. Então esta foi a pedagogia extraordinária de Jesus, a nos mostrar que nós não podemos ficar tão somente na expressão literal do texto bíblico, mas sobretudo apreender a sua mensagem profunda, o seu simbolizado. Todo o evangelho, seja Novo ou Velho Testamento, constitui uma linguagem simbólica, na qual nós devemos extrair o seu conteúdo mais profundo. Então, esse filho pródigo, ao fazer autoconhecimento, ele teve exatamente a consciência de Deus nele. E normalmente nós perguntamos onde está Deus. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais, quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas em que tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a girar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus nas lágrimas dos aflitos. Eu vejo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente.
Eu sinto Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo, enfim, Deus por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde sinto Deus com mais beleza, na sua mais elevada vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso companheiro